vou tentar explicar pra vocês rapidinho tudo que eu precisei fazer pra conseguir comprar uma casa com 22 anos, sem nem um centavo no bolso. Tudo que eu tinha era o nome limpo e um sonho. Então, primeiro ponto, é preciso ter o nome limpo, não pode ter nenhuma restrição no CPF. E eu já tinha carteira assinada já tinha um ano, que aí ficou mais fácil de aprovar. A primeira coisa que eu fiz foi, eu mesma fui no site da Caixa, procurei como é que fazia a simulação. Fui no site da Caixa e acabou que não lembro como é que foi que eu fiz, mas aí na simulação tinha dado que eu conseguiria uma casa de 130 mil com 100% sem entrada e era isso, era financiado os 100%, porque aí o que eu não era, os 80% financiado pela Caixa e os outros 20% eu tinha ganhado de subsídio. Tudo bem. Só que aí depois que eu fiz isso, eu fui atrás de uma pessoa que vendia casa. Eu já tinha um contato desse rapaz, porque um tempo atrás eu já procurava sempre, toda hora eu tava procurando quem vendia, quem fazia. Aí eu fui atrás, mandei mensagem pra ele, ele disse que tinha. E ele perguntou se eu queria ver. Ele constrói casas pra vender. Então as casas dele são todas novas. E aí ele tava terminando essa minha, tinha mais outras duas que ele tava terminando também. E tinha mais algumas pra construir, caso eu preferisse elas, era em outra localização. O modelo é o mesmo, só mudava a localização. Essa minha localização é um pouquinho mais ruim, é mais perto de onde eu queria. Só que a rua, tipo, não é asfaltada, não tem calçamento e tal. E eu queria essa aqui porque tava mais perto de ficar pronta. Era uma localização perto, eu já tenho um parente que mora aqui perto. E minha mãe preferiu essa. Mas tinha outras opções. E aí, se quisesse também, ele fazia a opção de financiamento para construção. Aí você escolhe o modelo, você escolhe tudo, mas eu queria mais rápido. Se eu não me engano, o financiamento para construção, na verdade, a Caixa só libera o valor financiado após 20% da obra construída. E você vai pagando parcela de obra. E aí eu não queria pagar parcela sendo que eu ainda estava morando de aluguel, pagando parcela de uma casa que eu não estava morando, e não tinha o dinheiro de construir os 20%. Mesmo que ele construísse depois, descontasse e tal, fosse por conta dele, eu não ia ter esse dinheiro e eu não queria ter que começar a pagar de morar, entendeu? Eu queria morar logo porque eu já queria que o parceiro de financiamento fosse o dinheiro do meu aluguel. E aí a gente quis essa. E aí foi que eu comecei, que eu dei entrada. Aí tem uma pessoa lá que eu esqueci o nome. E aí eu fui nele, mandei mensagem. Ele me disse tudo que precisava. Como eu não sou casada, não tinha independente, não tenho filho nenhum, eu perguntei se tinha como colocar minha mãe, porque minha mãe não tem renda fixa. Então, ele disse que tinha, só que aí, pra ver se diminuiu um pouco a entrada e diminuir as parcelas. Acabou que minha parcela ficou 600, minha parcela ficou 600 e pouquinho, bem baratinho, o valor que já pagava de aluguel. Não foi tão barata como se eu tivesse um filho, mas ficou pra mim ok, porque eu já tava pagando de aluguel mesmo, então não fazia diferença. E não vai aumentando, o aluguel vai. Aí, pra minha mãe ser como dependente, ela não tem renda, ela tem um Bolsa Família, ela faz uns biquinhos de costureira e tal, mas não é nada declarado e tal. E aí precisava de comprovante de residência atual e comprovante de residência de um ano atrás, meu e da minha mãe, das duas pessoas no mesmo endereço. Pra comprovar que a gente morava juntas esse tempo todo e era pra comprovar lá, né? E aí precisou dos meus comprovantes. O comprovante que eu usei foi boleto, acho que da moto e de cartão. Foi boleto de cartão de crédito. E aí, deixa eu ver o que mais. Se você tiver filho, é muito mais fácil comprovar que você é dependente, né? Já é seu filho. E o que mais? Foi isso. Aí o meu contra-cheque, meus documentos mesmos, certidão de nascimento, identidade, CPF. E aí, pelo meu contra-cheque foi o que comprovou a minha renda. E isso só. Somente isso. E aí começa as taxas. Eu não tinha um centavo. Então, quando eu procurei o rapaz, eu procurei pra casa de 130 mil, que era o que eu tinha conseguido. Só que ele me falou, olha, você vai gastar muito de documentação pra você assinar o contrato no banco. A taxa de assinatura acho que é 1.000 e pouco, eu não lembro se é 1.700, é meu tantinho. Tu tem que pagar como se fosse um seguro da casa, do financiamento, alguma coisa assim, que é pra comprovar, pra ter relacionamento com o banco. Você não é obrigado a aceitar, mas também, caso você não aceite, é bem capaz que eles não aprovem. Então, você vai ter que pagar esse tantinho. E depois que é aprovado, você tem que... É pago documentação da casa na prefeitura, no cartório.
Eu acho que teve um que era 6 mil e pouco. Só que aí teve o desconto, como era meu primeiro imóvel, ficou 3 e pouco. O outro ficou 2 e pouquinho. Eu não lembro agora. De documentação, acho que foi mais um. Entre caixa e cartório e coisa, acho que foram bem uns 10 mil. E aí, eu não tinha esse dinheiro. O único dinheiro que eu conseguiria, que eu ia me dar um jeito de eu conseguir, era esses 1.700, mil e pouquinho da assinatura. E mais o do relacionamento com o banco. Esse dinheiro eu conseguiria, com cartão e tal. Mas eu não tinha esse dinheiro de documentação. E minha casa não era murada. Era só a casa, sem muro, sem nada. Então eu falei com ele. Ele falou assim, é o seguinte, a gente pode tentar, porque a casa vale 150, 160 mil, se eu não me engano. A casa, ela é avaliada em 160 mil. Ele falou assim, a gente pode colocar o financiamento como a casa de 160 mil, como de 150 mil. E aí o banco vai financiar 80%, tu vai pegar um tantinho de subsídio. E aí o que sobrar o valor da casa eu vou te vender por 130. O valor que o banco der a mais de 130, a gente usa para documentação. Eu pago toda a documentação precisa. E aí quando o banco liberar esse dinheiro, eu só desconto e te dou o resto. E aí ficou assim. O banco financiou 120. Eu ganhei mais 20 e pouquinho, 25 de subsídio. E aí deu total, ele recebeu 145 mil. Descontou os 130 da casa. Deixa eu ver. Os 15 mil foi entre documentação, todos os impostos que tiveram que pagar, porque acho que tem imposto de obra, alguma coisa assim, que ele botou pra me pagar, não sei se eu pagava ou não, mas ele botou pra me pagar também, foi 800. E construiu o muro, deixou o muro com 2 metros e o portão. Então eu já recebi a casa murada e com portão, só que ela foi comprada sem muro, somente a casa, entendeu? E aí acho que no final sobrou 3 mil pra... Sobrou 3? Não. Os 15. E aí com esses 15 mil a mais da casa, ele pagou toda a documentação porque eu não tinha dinheiro. No caso teria que ser eu que pagar. Ele mesmo pagou e fez o muro e o portão, entendeu? Então só no lucro. Eu gastei, eu mesmo do meu bolso, saiu, acho que uns 2 mil reais. Uns 2.200 por aí. Então foi isso. Foi assim que eu consegui. Se você, representante de caixa, se você quer ir atrás, eu não tinha um centavo no bolso, o que eu tinha era cartão. Então, no dia da assinatura do contrato, não pode ter nenhuma restrição. Então, eu tinha medo. E nem outra conta no seu banco, porque... E nem outra conta, porque... Outra conta que... Como eu posso dizer? Uma conta que... Porque... Eita. Porque a casa, ela vai ser 30% da sua renda. Então, você não pode ter nada que comprometa mais de 30% da sua renda. Tipo, outro financiamento. Se você tiver, é difícil aprovar. Então, eu não queria gastar nem cartão de crédito. Eu quitei todos os meus cartões de crédito, que era pouco também. Mas esses R$ 1.000 eu peguei no cartão, o dinheiro da assinatura do contrato. Então, eu fiquei com medo. E você paga no dia que vai assinar. Então, tipo, já tá tudo aprovado. Então, no dia que eu fui assinar, foi o dia que eu peguei no cartão. E aí deu certo. Mas, e eu tinha também o consórcio da moto. E não atrapalhou. Muita gente dizia que atrapalhava, que não era certeza, mas que tinha chance. Então, não atrapalhou e deu certo. Eu acho que o mais provável não dá é se você tiver outros financiamentos. Então, é isso. Procura um representante da Caixa ou do banco que você quer fazer. Eu fui na Caixa porque é mais fácil. E vai atrás. Só isso. E negocia com quem você vai comprar a casa, né? Se fosse uma... Se eu tivesse comprado... Eu acredito que se eu tivesse comprado numa construtora, seria mais difícil de fazer essa negociação. Só como eu comprei com uma pessoa física, entre aspas, que já faz esse trabalho, ficou mais fácil dele me ajudar e me ajudar mesmo, sabe? Porque foi uma ajuda. Ele fez porque ele quis, que ele não era obrigado a fazer assim. E foi isso aí. Então, minha casa, ela é 155 mil. No final, ficou 155 mil. E todos os documentos você paga em cima do valor que é a casa. Então, a caixa, lá estava na documentação de 155 mil. Então, documentação toda no banco como em cartório é em cima do valor da casa. Então, se minha casa fosse mais barato, se minha casa tivesse saído como 130, a documentação seria mais barata. Mas como na documentação do financiamento tá 155, então a documentação acabou de que foi um pouquinho mais cara. E foi isso, amiga, vai atrás, você consegue. Não é complicado, é simples, só é caro. Então foi isso, já se inscreve no canal, já deixa o like. Se tiver alguma dúvida que eu não tiver explicado direito, escreve aqui embaixo, que eu vou ajudar ao máximo. Esse vídeo aqui eu tô postando em resposta a um comentário que eu tive, acho que antes de ontem, e até atrasei, que eu disse que ia postar ontem. Tô postando hoje porque foi o tempo que eu tive.
Mas deu certo e vai dar certo pra você também.